passiva de vir para cá. E ao invés de nós fazermos o que nós cantamos aqui, uma das canções, uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sabe, irmão, é os olhos nele que te dá sentido das coisas. Você faz as coisas terem sentido se o seu olhar estiver na direção certa. Amém ou não? Se você tiver com os olhos na pessoa certa, porque se você tiver com os olhos em si mesmo, Deus não será o centro do seu culto. Deus não será o centro da sua adoração, vai ser a sua dor, a sua mágoa, a sua ferida. E nós não podemos, não viemos para cá para adorar a nós mesmos. Nós estamos aqui para cultuá-lo. É para você ter um olhar dele, amém ou não? Glória a Deus. Lucas 9. Verso 51. Nós vamos ler até o verso 56. Nos diz assim a palavra: E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados, destruídos? Mas Jesus, mirando-os, ademoestou-lhes severamente, repreendeu-os severamente. Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para outro povoado. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te pedimos a compreensão dessa palavra. É impossível falarmos de tudo que o Senhor gostaria, mas aquilo que cabe a nós para essa noite, nós te pedimos a sua orientação, a sua revelação, o conhecimento que vem do alto, que transforma as nossas vidas. Te pedimos a graça para que os nossos pensamentos sejam mudados, para que haja uma renovação nas nossas mentes, porque eu sei que o Senhor tem mais para nós, mas com a mentalidade velha, ficaremos no mesmo lugar. É preciso, Pai, renovarmos a nossa mente, e é isso que nós pedimos, a revelação do Espírito Santo, porque é por meio dela que passaremos a ver, a pensar, a sentir como o Senhor. Te damos graças por tua palavra e por teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amado, essa é uma pergunta um tanto quanto reveladora da parte de Jesus. Eu quero que você olhe novamente aí para o verso 55. Em algumas versões, não trarão o verso 55 como uma pergunta, mas como uma afirmação. Se você tem a Bíblia King James, que foi na versão que eu li, você vai ver que no verso 55, ali Jesus está fazendo uma pergunta aos seus discípulos. Vocês não sabem de que espírito são? Em outras versões, não é uma pergunta, é uma afirmação que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. Independente se é uma pergunta ou se é uma afirmação, esse verso 55 revela a mesma coisa. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite, algo que está nesse versículo de número 55. Em cima dessa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Vocês não sabem de que espírito são.
Veja, irmão, quando Jesus faz essa pergunta, ele está revelando o tipo de natureza que está se manifestando através dos seus discípulos. Se você prestar atenção no versículo lido e na pergunta na qual Jesus fez, você vai ver que Jesus está revelando qual é a manifestação do Espírito que está atuando na vida dos seus discípulos. Por isso ele pergunta: vocês não sabem a espécie de Espírito que vocês estão carregando? Ora, é como se Jesus estivesse dizendo para eles: o que vocês me viram fazer até agora? Vocês me viram destruir alguém? Vocês me viram pedir a Deus para descer fogo do céu, como o profeta pediu? Lembra do profeta? O profeta Elias mandou descer fogo do céu e matou soldados. Lembra? É como se Jesus estivesse dizendo para eles: em que momento vocês me viram pregar uma mensagem para acabar com o homem, para aniquilar o homem, para destruir o homem? Então, quando Jesus faz essa pergunta, vocês não sabem de que espírito são, Jesus está revelando o espírito errado no qual eles estavam andando. Então, não era só uma pergunta que o Senhor estava fazendo. Jesus também estava revelando um espírito discordante dele. Veja, era como se Jesus também estivesse dizendo para ele: eu estou numa frequência, vocês estão em outra. O espírito que vocês estão apresentando para mim aqui agora, em querer descer fogo sobre essas pessoas, é um espírito diferente do qual eu estou andando. Há uma discordância de espírito aqui. O meu espírito não é esse. Vocês estão andando debaixo do espírito errado. Quem entendeu, diga amém. Talvez, querido, na sua Bíblia aí, esse verso, esteja escrito somente que Jesus os repreendeu. Se você voltar aí, você vai ver que está escrito que Jesus os repreendeu. Só que na minha Bíblia aqui, na versão que eu li, está escrito que Jesus os repreendeu severamente. Isso faz uma enorme diferença, irmão. Repreendeu e repreendeu severamente. Se você for ali no significado da palavra repreensão, é realmente o que está escrito aqui. É reprovar, censurar severamente e exigir com severidade. Diante daquelas palavras de Tiago e João, Jesus, eu não vou dizer que Jesus ficou perplexo, ok? Mas apenas por força de expressão, eu vou dizer, é como se Jesus ficasse perplexo com eles e dissesse: rapaz, por essa eu não esperava de vocês. Que natureza é essa que vocês estão manifestando? Porque vocês não viram essa natureza em mim. Agora, por que Jesus precisou ser rígido com eles? Aqui é a pergunta. Porque Jesus, diante da atitude de Tiago e João, ele teve que ser rígido. Eu vou dizer para você o porquê. Porque eles agiram, eles tiveram uma atitude de alguém que não tinha misericórdia. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia vai falar para mim e para você em Tiago, no capítulo 2, no verso 13, isso aqui, ó. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Tiago conclui dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Escute, olhe para mim. O que Tiago e João estavam querendo fazer com os samaritanos que não receberam a Jesus? Descer juízo neles. O Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? Fogo, na Bíblia, vindo do céu, fala de juízo. E Tiago diz que o juízo de Deus vai ser sobre aqueles que não tiveram misericórdia. Aqueles que agiram sem misericórdia serão julgados também sem misericórdia. Então Jesus está diante de dois discípulos que estavam debaixo de um espírito errado, no qual deveriam ser misericordiosos. Então Jesus tem que adverti-los severamente e corrigir o espírito ao qual eles estavam andando. Amém? Então era exatamente isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Enquanto eles queriam exercer o juízo sobre os samaritanos por não recebê-lo, Jesus estava lhes ensinando o caminho da misericórdia. Por isso Jesus vai dizer no verso seguinte, na minha versão, na King James, tem o verso 55 e o 56, ele é separado, mas na de vocês, o que eu vou ler aqui no verso 56 está no verso 55.
Aqui no verso 56, Jesus vai dizer assim: ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. O Filho do Homem veio para estar debaixo de um Espírito misericordioso. Ele não veio para destruir, ele veio para salvá-los. Então, Jesus precisou parar, e por causa dos dois, irmão, todo mundo teve que ouvir a mesma repreensão. Por causa de Tiago e João, porque o texto não diz que foram os 12. O texto diz que foi Tiago e João que quiseram descer fogo do céu. Mas por causa dos dois, todo mundo teve que ouvir a repreensão de Jesus. É debaixo dessa natureza e espírito que os filhos de Deus, irmão, precisam andar. Porque eles foram criados para isso. Você foi criado para estender misericórdia para as pessoas, não para tecer juízo sobre elas. Nós temos, querido, hoje em dia, dois extremos de pessoas entre o povo de Deus. Nós precisamos ter três qualidades de pessoas no meio da igreja. Só que tem dois tipos de pessoas no meio da igreja que eles são extremos. Quer ver uma coisa? O primeiro deles são aquelas pessoas que são ávidas por exercer o juízo na vida dos outros. E tudo que você ouve da boca deles é sentença. É Deus vai te matar, Deus vai te fulminar, Deus vai te aniquilar, Deus vai fazer você em pedacinho. Acredite, tem essa gente maluca nas igrejas que só pregam o juízo de Deus. É um extremo. Só que nós temos de um outro lado, irmão, pessoas que só pensam na bondade de Deus independente de como vão viver. E elas não são do time que prega juízo, juiz e sentença. Não, mas elas são do time que prega assim: a graça de Deus me fez livre, eu posso viver do jeito que eu quiser e eu não estou nem aí. Esse é um outro extremo. Só que nós precisamos encontrar o terceiro tipo de pessoa no meio das igrejas. Pergunta para mim, qual, pastor? Não vou responder, não. Vocês não estão empolgados para ouvir. Nós precisamos encontrar aquelas pessoas que são equilibradas nas duas coisas. Aquelas pessoas que consideram tanto a bondade de Deus quanto a severidade de Deus. A Bíblia diz para nós: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Ou seja, quando nós somos equilibrados nessas coisas, nós vamos estar andando debaixo do Espírito certo. Nós não vamos querer lançar juízo sobre ninguém e nós também não vamos querer viver uma vida de qualquer jeito. Amém ou não? Então nós precisamos encontrar esse terceiro tipo de pessoas entre o povo de Deus, que são equilibrados nessas duas coisas. E, irmão, ao que parece, esse é um tempo ao qual as pessoas não lidam bem com atitudes como essa que Jesus teve. Veja, aqui não é um discípulo chamando a atenção de outro discípulo. É o próprio mestre sendo duro nas suas palavras com os seus próprios discípulos. E nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas não lidam bem com atitudes como essa. Se eu te repreendesse severamente, você já sabe o que você ia fazer, né? Alguns iam dar um coice, outros iam dar uma cabeçada, outros iam dar uma mordida, outros iam falar assim: não volto mais lá. Mas veja, nós não estamos diante de uma situação onde um discípulo está corrigindo o outro, é o próprio mestre, e Jesus precisou ser severo com eles. Por quê, pastor? Porque Jesus tinha que corrigir o espírito errado no qual eles estavam andando. É por isso que às vezes eu pareço severo com você. Porque preciso corrigir o espírito errado com o qual você está andando, irmão. Você está entendendo? E é difícil para muitos nesse tempo ter que lidar com um Jesus que é firme e enfático em sua palavra e posicionamento. Sabe, às vezes, teve um momento que Jesus estava pregando e o povo ouviu ele falar que tinha que comer da carne dele, beber do sangue dele, e a galera virou um para o outro e falou assim: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Aí foi a renca, vazou, ficou só os 12, Jesus virou para ele e falou assim: vocês querem ir também? Vocês vão para onde? Vocês querem me abandonar também? Às vezes, querido, você ouve uma palavra e você fala assim: nossa, mas que palavra dura, mas que discurso difícil.
Como isso foi difícil para descer. Só que muitas vezes, querido, quando a gente está sendo enfático e está focado num posicionamento, isso visa um propósito, alinhar seu espírito, corrigir seu espírito, colocar você debaixo da natureza correta que você precisa andar. Escute, olha para mim, você tem uma natureza que você precisa aprender a andar nela. E é sobre essa natureza que eu vou falar aqui já já. Isso acontece, irmão, porque as pessoas do nosso tempo, elas não sabem lidar com esse posicionamento firme e enfático, muitas vezes, com palavras, sabe, de posicionamento. Sabe por quê? Porque elas pintaram, muitas vezes, para si mesmas, um Jesus passivo e permissivo, que aceita tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não viu na sua Bíblia, mas você está precisando ver. A Bíblia diz que Jesus, ele sente ira, que ele sente indignação. Sabe o que a gente fez? A gente pintou um Jesus bonzinho. Aí as pessoas vêm para a igreja, olha para mim, deixa o besouro aí. Olha o besouro aí. Presta atenção, olha para mim. A gente pintou um Jesus assim, sabe, daquele lado do quadro, desses quadros aí de pintura que você viu, um Jesus assim bonzinho, com a carinha de piedade, com a auréola assim, sabe, um Jesus desmantelado, está mais para afeminado do que Jesus. E aí, a gente vem para a igreja, irmão, e a gente espera encontrar esse Jesus que pintaram para nós, um Jesus que é zen, paz e amor. Não, querido, o meu Jesus e o seu Jesus, ele fica irado. Eu vou te mostrar, vou te dar alguns exemplos dentro da Bíblia para mostrar o que eu estou dizendo para você. O nosso Jesus, irmão, ele se aborrece com o mal. Escute, olhe para mim. O que Jesus ouviu da boca de Tiago e João foi mal. E por isso ele ficou aborrecido com aquilo. Davi vai dizer no Salmo 7, a partir do verso 11, isso aqui. Olha, deixa eu mostrar para você que Deus e Jesus ficam irados. Salmo 7,11 diz: Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra a sua ira. Quais dias? Então peraí, então vamos derrubar a figura do Jesus bonzinho. Do Jesus zen, paz e amor, que aceita tudo, que faz vista grossa para tudo, que quando ele vê eu e você andando no espírito errado, ele não vai fazer nada. Não, esse não é o seu Jesus. Esse não é o Jesus verdadeiro. Esse aí pode ser o seu Jesus, seu vizinho. Esse aí pode ser o seu Jesus lá da quitanda, lá do comércio. Porque o Jesus verdadeiro, quando vê eu e você andando no espírito errado, na natureza errada, ele vai dizer: vem para cá que eu vou mostrar para você o espírito que você foi feito. Deixa eu continuar lendo Salmo 7. Vou repetir o verso 11. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra a sua ira. Algumas versões diz extremo zelo. Algumas diz indignação. Todos os dias ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar. Preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, irmão. Jesus fica irado. Irado com atitudes que não o refletem. Irado com a injustiça. Irado com a falta de misericórdia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Irado com a falta de compaixão. Jesus fica irado. Por isso que a Bíblia diz que ele ira todos os dias. Porque quando ele olha para a terra, ele vê os homens fazendo mal. Ele sente ira, indignação pelas coisas erradas que acontecem. Quer ver uma coisa? Se você for lá para Apocalipse no capítulo 6, verso 16 e 17, você vai encontrar escrito isso aqui, ó, falando dos últimos tempos, do que vai acontecer no mundo. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. E olha aqui. Está falando que nos últimos tempos, quando Jesus vier julgar a terra, os homens vão tentar se esconder da ira do Cordeiro. Verso 17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Jesus, certa vez, vou te dar outro exemplo. Ele entra no templo, e ele vê o comércio no templo.
O que Jesus fez, irmão? Jesus ficou indignado com aquilo que ele viu. A Bíblia vai dizer que Jesus faz um chicote. Ele faz o quê? Ele vai descendo no lombo da galera e vai virar as mesas. O que foi essa ira de Jesus? Foi o extremo zelo dele pela casa do Pai. Olha o que vai dizer João capítulo 2, onde está essa passagem. A partir do verso 14, eu vou ler. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Ao que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado, um ponto de comércio. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Agora, olha para mim e olha que interessante o contraste entre Jesus e os seus discípulos. Olha isso aqui. Os discípulos estavam com Jesus e Jesus, preste atenção, não perde. Jesus estava passando por uma cidade de Samaria, entre os samaritanos. Jesus não foi recebido por eles. Eles ficaram indignados com a atitude dos samaritanos e quiseram exercer juízo, certo? Jesus chega no templo e vê aquela situação do templo sendo feito como um comércio e também fica indignado. Então, nós temos de um lado os discípulos de Jesus indignados e Jesus do outro lado também indignado. Vocês entenderam? Agora, qual a diferença da indignação deles? Eu vou dizer para você. De um lado, nós temos os discípulos manifestando zelo pelo Senhor, mas sem entendimento. A Bíblia diz que o povo de Israel era um povo que tinha zelo pelo Senhor, mas não tinha entendimento pelo zelo que eles estavam querendo exercer em função do Senhor. Por exemplo, Paulo foi um cara que perseguiu a igreja do Senhor por zelo ao Senhor, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Os discípulos de Jesus aqui, eles manifestaram um zelo, mas sem entendimento. E esse zelo sem entendimento fez com que eles andassem debaixo de um espírito de juízo. Agora, o que Jesus fez aqui? Do outro lado, nós temos o Senhor sendo consumido por um zelo, porque ele entendia qual era o propósito do templo. Dos dois lados, do lado de cá, os discípulos, do lado de cá, Jesus, ambos ficaram indignados. O problema é que um teve zelo sem entender e o outro teve um zelo porque ele entendia algo. Vocês entenderam? A ira de Jesus, irmão, naquele momento do templo, olha para mim, estava expressando a justiça de Deus. Agora, a ira dos discípulos de Jesus não estava operando a justiça divina. Porque se a ira dos discípulos de Jesus estivesse operando a ira divina, Jesus não os teria repreendido severamente. E o que a Bíblia vai dizer para nós em Tiago, no capítulo 1, verso 19 e 20? Diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago e João ficaram irados, indignados, mas a ira e a indignação deles não podia produzir a ira de Deus, a justiça de Deus. Então Jesus tem que os advertir. Veja, Tiago e João, eles foram rápidos para se irar e querer executar juízo, irmão. Muitas vezes é eu e você no lugar de Tiago e João. Erram com a gente vê alguma coisa errada, alguma situação, a gente fica indignado, a gente quer descer fogo, a gente quer, sentenciar. Ei, de que espírito você é? Porque o espírito de Jesus é um espírito que se compadece. O espírito de Jesus é alguém que estende misericórdia. Alguém está me entendendo aqui? Mas Tiago e João foram bem rápidos para executar juízo. Mas Jesus precisou lhes mostrar que o que queriam não operava a justiça procedente do Pai. E que aquele espírito estava manifestando, que aquele espírito que estava se manifestando era condizente, não era condizente com a natureza que receberam. Você recebeu uma natureza.
Só que muitas vezes o que estamos fazendo não condiz com ela. O que estamos falando não condiz com ela. O que estamos manifestando ao outro não condiz com ela. Então, meu ponto aqui nessa noite é para isso que Jesus disse. Vocês não sabem de que espírito são? Eu quero pegar essa palavra, querido, e falar da natureza que nós recebemos dele. Porque para falar do espírito que somos, precisamos falar da natureza que recebemos. Preste atenção, irmão. A natureza que você recebeu possui características que se assemelham a Deus. De que espírito você é? Porque o que você foi feito em Deus precisa expressar quem Deus é. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, verso 22 até o 24. Preste atenção. Olha isso aqui. Quanto à antiga maneira de viver, a natureza antiga que vocês tinham, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Agora, olha que legal. Olha a natureza que você recebeu. Aqui está a natureza que nós recebemos. O novo homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus em justiça, não em juízo, mas em justiça e santidade proveniente da verdade. Quem você foi feito, a sua natureza se assemelha à natureza de Deus. E era isso que Jesus estava corrigindo nos seus discípulos. Espera aí, vocês precisam ter a natureza do Pai. Porque senão vocês vão andar por aí querendo descer fogo na cabeça de todo mundo. Vocês vão andar por aí, vocês vão ser julgadores dos seus irmãos. Vocês vão ser juízes dos seus irmãos. A natureza que você tem, irmão, não é de natureza de juízo, mas é natureza de justiça. E você sabe o que é justiça? É dar ao outro aquilo que lhe é devido. Ah, não, mas ele merece punição. Irmão, quem decide se merece punição ou não, não é você, é Deus. O que você decide que o outro precisa é de graça, misericórdia e compaixão. Só que a gente faz o oposto. A gente anda debaixo do espírito errado, aí as pessoas erram comigo. A gente tem a audácia de ir para a presença de Deus e falar: Deus, mata ele. Deus, quebra as pernas dele. Ei, que espírito você é? Ferem você, machucam você, você vai lá para a presença de Deus lá, e aí você quer militar uma causa diante de Deus, porque o seu irmão feriu você. Aí Deus diz para você: você está no espírito errado. Você veio para a minha presença achando, esperando com que eu executasse juízo contra ele. Eu estou te chamando para andar debaixo do espírito certo e perdoar. Arrancar esse ressentimento do seu coração, esse rancor da sua vida. Perceba, irmão, que o novo homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus. Mas note que Paulo diz para nos revestirmos dele. Você recebeu uma natureza, e Paulo diz: essa natureza que você recebeu, você precisa se revestir dela. E veja como que ele diz que nós fazemos isso. No verso 23, ele diz assim, ó: a serem renovados no modo de pensar. Sabe como você se reveste da natureza que você recebeu? Aqui, ó, sendo renovados na maneira como você pensa. Porque quando o que nós pensamos se torna aquilo que Deus pensa, aí eu vou andar no espírito certo. Por que eu estou andando debaixo do espírito errado? Por que eu estou manifestando a natureza errada? Porque eu não estou pensando como ele. Eu não estou me revestindo dos pensamentos dele. Quem está me entendendo? Por que há tantos extremos hoje no meio da igreja e não há tantas pessoas equilibradas nas coisas do Senhor? Ou elas são legalistas demais e amam exercer juízo sobre os outros, ou são libertinos demais, usam a graça de Deus para viver uma vida toda errada. E eu vou te dizer uma das razões por que as pessoas fazem isso. Porque elas não renovam o modo como pensam. Irmão, temos que mudar o que estamos pensando. Romanos 12, 2. A nossa mente tem que ser transformada. Porque é essa renovação que reveste o nosso homem interior para que nós possamos expressar quem nós somos feitos para ser. A renovação da sua cachola
do tique e do teco, desses dois neurônios que você tem aí, a renovação, os pensamentos de Deus sobre você, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer com que eu e você expresse a natureza que nós recebemos dele. É contraditório, irmão, dizemos que pensamos como Deus e agimos diferente dele. A gente tem a audácia de falar que pensa como Deus, mas age diferente de Deus. Irmão, Deus age como ele pensa. Eu vou repetir. Deus age exatamente como ele pensa. Sabe o que isso significa? Significa que a minha ação é construída pelo meu pensamento. Por que a gente manifesta o espírito errado e a natureza errada? Porque o pensamento é errado, porque eu reajo, eu ajo baseado no pensamento que está construído em mim. Deus age como ele pensa. Por que Tiago e João agiram daquela forma? Porque eles estavam pensando que tinha que descer fogo sobre os outros. Provérbios 23, 7 vai dizer que assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Se alguém pensa que tem que lançar fogo em todo mundo, esse alguém vai ser um justiceiro. Você conhece um justiceiro? Tem um na internet que é bem famoso. Ele expõe todos os pastores que erram, ele vai para as redes sociais para inflamar as pessoas. É um justiceiro. Por quê? Porque ele acha que ele foi colocado como um juiz sobre a terra para trazer sentença sobre todo mundo. Mas se você pensa que foi feito livre para viver no pecado, você vai ser um profano. Se de um lado você pensa que você tem que trazer juízo sobre todo mundo, você vai ser um justiceiro. Se por outro lado você pensa que você é livre e você pode viver do jeito que você quer, você vai ser um profano. O que é um profano? Escuta, olha para mim. Um profano é alguém que um dia professou uma fé em Cristo, recebeu o sangue de Cristo e agora está pisando sobre o sangue de Cristo. Tem um monte de gente assim, que acha que a liberdade que recebeu, que a graça que recebeu é para viver de qualquer jeito e acaba se tornando um profano. Mas se alguém pensa que foi feito justiça em Deus, ele vai buscar expressar quem Deus é. E eu estou aqui para te dizer, você foi feito justiça em Deus. A sua natureza é uma natureza justa. A sua natureza é uma natureza de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia. E é isso que nós estamos precisando ser corrigidos. Por isso eu te refaço a pergunta, de que espírito você é? Debaixo de qual natureza você está andando e manifestando as coisas? Um tempo atrás eu lembro de dizer algo para vocês, e eu disse assim, que nós somos muito mais do que temos sido. E podemos muito mais do que o que temos feito. Essas atitudes e comportamentos que estamos tendo não refletem quem de fato fomos feitos na nossa nova natureza. A questão, irmão, é que nós não cremos nisso, porque não pensamos nisso. Ou seja, não conhecemos a natureza que recebemos. Ou parafraseando Jesus, não sabemos de que espécie de espírito somos. A pergunta de Jesus aos seus discípulos revela o espírito de muita gente hoje, irmão. Eles não sabem quem são e nem se perguntam debaixo de qual espírito estão andando. Me dá sua atenção, olha para mim. Tem um monte de gente assim hoje. Eles não estão nem aí debaixo de qual espírito eles estão sendo conduzidos. Eles não estão nem aí debaixo de qual natureza eles estão falando as coisas, fazendo as coisas. Eles não estão nem aí. Eles não se importam se estão agradando a Deus ou não. Jesus vai dizer, irmão, em Mateus 26, 41, que o Espírito está pronto. O Espírito está o quê? Algumas versões diz disposto. O Espírito está disposto. Só que aí ele conclui o verso dizendo assim, mas a carne é fraca. Eu tenho certeza que você não entende esse versículo, tá? Uma outra hora eu ensino sobre ele. Você acha que a carne que Jesus está falando aqui é essa... Não. Você nem entende. Eu garanto que ninguém aqui entendeu esse versículo. Garanto para você. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra hora eu ensino sobre isso. Minha ênfase agora é o que você foi feito e Deus está pronto. Aí você vai me perguntar, pronto para quê, pastor? O espírito está pronto para quê? O espírito está pronto para realizar a vontade de Deus.
O espírito está pronto, querido, e disposto para as coisas espirituais. Quem você é, a sua natureza está pronta para andar com Deus, andar em Deus e manifestar a Deus. Não, não, não. Eu acho que você não está pronto, não. E Jesus deixou claro a seus discípulos que a sua agenda não era destruir os homens, irmão. Foi o que Jesus falou no verso 56. Cara, vocês estão loucos. Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvar a alma dos homens. Jesus está dizendo para eles, a minha agenda não é a agenda que vocês estão andando aí agora não, galerinha. É a agenda dos espíritos das trevas, destruir a alma dos homens. A natureza de Jesus era salvar, e é debaixo desse espírito que os seus discípulos deveriam andar. É debaixo desse espírito que nós deveríamos andar. Quando alguém erra com a gente, nós deveríamos andar debaixo do espírito de Jesus. Quando alguém fala mal da gente, a gente deveria andar debaixo do espírito de Jesus. Quando alguém nos trai, deveríamos andar debaixo do espírito de Jesus. É no espírito contrário. Ou seja, para fazer a vontade do Senhor, você precisa estar debaixo do espírito certo, irmão. Quem quer fazer a vontade de Deus? Você tem que estar debaixo do espírito certo. Senão você não vai fazer. E por que nos encontramos tão indispostos a fazer as coisas certas? Eu te garanto, irmão, você não precisa de esforço para fazer as coisas erradas. Precisa? Não, porque a sua carne ama fazer as coisas erradas. A sua alma se deleita com aquela coisinha assim, sabe, meio esquisita, meio defeituosa. Mas, irmão, para fazer as coisas certas, a gente é tão indisposto. A gente é indisposto para orar, a gente é indisposto para ler a palavra, a gente é indisposto para viver em unidade como igreja, a gente é disposto para se dispor para as coisas do Senhor. É uma indisposição terrível. Nossa, irmão, que espírito é esse que nós estamos andando? Mas para qualquer outro lixo e porcaria, a sua disposição é 1000. Mas quando fala das coisas do Senhor, nossa, a gente chega até a suar, né? Dá até calafrio. Não, eu não vou não. Que indisposição é essa, irmão? A sua natureza quer se envolver com as coisas de Deus. A sua natureza quer se entregar a Deus. A sua natureza quer servir pessoas. A sua natureza quer estar envolvido, quer estar no meio, quer estar fazendo alguma coisa para Deus. Porque se a nossa natureza não quer nada disso, desconfio que nós não nascemos de novo. Porque o homem natural, ele não quer as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Mas nós não estamos dispostos para fazer as coisas certas, porque estamos sendo conduzidos pelo espírito errado, debaixo de uma mentalidade que não procede, por pensamentos que não reforçam quem fomos feitos em Deus. Irmão, é por isso que não tem disposição por parte de muita gente. É por isso que se eu precisar de muita gente, eu não vou ter a disposição dessas pessoas. E a resposta está aqui. Não estão andando debaixo do Espírito certo. Porque quem está andando debaixo do Espírito certo, ele está com a mão na obra. Ele está querendo fazer alguma coisa. Ele não está querendo... Ele não está querendo abandonar o barco. Ele não está querendo desistir de tudo. Ei, esse não é o espírito que você recebeu. Essa não é a natureza que reflete seu pai. Pastor, então qual que é a solução? A solução é mudar a maneira como você pensa sobre si mesmo. É conhecer a natureza a qual você foi feita para poder expressá-la. Repito, você anda como você pensa. Se você está a ponto de desistir, alguns já desistiram, é porque você pensa que a desistência é um caminho. Mas quando você não tem a desistência como um caminho, como parte do seu pensamento, desistir não é uma opção. Então nós temos que mudar a maneira como pensamos, se quisermos expressar a natureza de Deus. Vai ser fácil? Mas vai ser possível?
totalmente. A mudança de mentalidade, irmão, acontece quando você não se conforma mais com o mau procedimento da sua própria vida. Escute, vou terminar. A mudança de mentalidade começa a acontecer quando você não se conforma mais com o espírito errado ao qual você está andando. O que Paulo diz? E não vos conformeis. É a não conformidade com a vida errada que começa a mudar o seu pensamento. Quem é que vai parar de pensar errado e parar de manifestar a natureza errada? É quem já não se conforma mais com o estilo de vida errado. Não, isso aqui não cabe mais para mim, isso aqui não serve mais para mim. Eu não fui feito para isso. Então, uma natureza que está dentro de você começa a operar. E a sua mentalidade começa a mudar. Os seus pensamentos começam a mudar. Então os seus passos é em direção ao quê? A uma mudança. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa mudança de mentalidade acontece quando você deseja pensar como Deus. Quando você deseja expressar através da sua natureza quem Ele é. No dia que a gente começar de fato, irmão, assim, sabe? Nossa, eu quero demais expressar quem Deus é. Eu desejo manifestar Deus para as pessoas. Eu quero mostrar o perdão de Deus para as pessoas. Lembra que eu li domingo, né? Que Jonatas falou para Davi: se eu ficar vivo, mostra o favor, né, do Senhor a mim. Mas se eu morrer, mostra o favor do Senhor à minha casa, mostra a sua lealdade a mim. Mas se eu morrer, mostra a sua lealdade à minha família. Escute, Jonatas, ele não queria ver a lealdade de Davi, ele queria ver a lealdade do Senhor através de Davi. Vocês entenderam o que eu disse? Nós temos que começar a querer expressar as coisas de Deus, irmão. A natureza que Ele nos deu está pronta para receber todo o investimento do alto e expressá-la. Ó, o Espírito está pronto, significa Deus pode investir em você, Deus pode derramar abundantemente em você. Para quê? Para que você expresse isso. Porque a natureza que você tem está pronta. Essa natureza, irmão, foi feita para amar, foi feita para perdoar, para se compadecer, para ser misericordiosa, para ser paciente, para ser perseverante, ser cheia de fé, de esperança, ser generosa e por aí vai. Escute, vou terminar agora. Qualquer coisa contrária ao que faz você não ser perdoador, compassivo, misericordioso, paciente, longânimo, cheio de fé, cheio de esperança, generoso e qualquer outras virtudes aí, qualquer coisa que não faça você andar nisso, está fazendo você andar debaixo da natureza errada. Quando alguém é avarento, ele está fazendo o quê? Andando debaixo da natureza errada. Quando alguém é maldizente, ele está fazendo o quê? Andando debaixo da natureza errada. Quando alguém é amargurado, ele está fazendo o quê? Escolhendo andar debaixo da natureza errada. Quem está entendendo? Eu vou terminar com você lendo 2 Pedro. Eu queria que você abrisse lá. Eu termino com essa leitura. 2 Pedro 1. A partir do verso 3 até o 11, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e a piedade. Ó, vou fazer uma pausa. O divino poder dele nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Aonde que ele colocou isso? Na sua natureza. Amém? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da... O que está escrito aí?
O que está escrito aí? Você está lendo? Diz aí, ó, para que vocês se tornassem participantes da natureza divina. Quase que eu soltei o minha Nossa Senhora aqui agora. Rapaz, está dizendo que eu me tornei participante da natureza divina. E ele continua dizendo, e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Sabe por quê, irmão? Porque tudo isso aqui é característica da nova natureza. Tudo isso aqui é algo que o seu homem interior recebe. Verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ser inoperante e improdutivo nada mais é do que estar debaixo da natureza errada. Nada mais é do que ser governado pelo espírito errado. É o espírito errado que faz com que eu e você não produza nada. Verso 9. Todavia, olha que legal isso aqui, irmão. Se alguém não tem essas coisas que nós lemos nos versos anteriores, está cego. Ele acha que vê, mas ele está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Tiago e João fez o quê? Tropeçou, querendo matar o povo. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pode olhar para mim. Sabe o que ele falou aqui? Vou sintetizar tudo. Ele está dizendo aqui, vocês se tornaram participantes da natureza divina. Vocês receberam a mesma coisa que há em Deus. Tudo que vocês precisam para a vida e para a piedade, o Pai está derramando sobre vocês. Já que Ele está derramando, sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam acrescentar. Se vocês receberam virtude, acrescente essa virtude à fé de vocês. E a fé de vocês vai acrescentando, e vai acrescentando, e vai acrescentando. Por quê? Porque o Espírito está pronto. E o Espírito pronto é Ele derramando, e derramando, e derramando, e derramando. E quanto mais Ele derrama, mais a gente quer expressar quem Ele é. Então qualquer outro tipo de expressão que não nos aproxima, que não nos faz amar, não nos faz perdoar, não nos faz ser todas essas virtudes que nós lemos aqui, é um espírito errado. E ele vai dizer, você acha que você está vendo, mas ele diz, você está cego, você está enxergando só as coisas de perto, você é incapaz de ver as coisas de longe. Irmão, só a sua nova natureza pode ver além. A natureza da carne, a alma ferida, vai te fazer olhar o machucado que fizeram com você, só o machucado, mas a natureza do Espírito vai te fazer olhar além do machucado. A natureza do Espírito vai fazer você olhar o machucado como uma cicatriz, e a cicatriz que foi curada vai gerar cura. A natureza que você recebeu, irmão, é diferente. Então eu refaço a pergunta, de que espírito sois? De que espécie de espírito você é? É por não conhecermos o que fomos feitos em Deus, que não expressamos quem Deus é. Você tem que descobrir a sua real natureza. Quem você foi feito em Deus, se você quiser agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que na carne não habita bem algum. Quem entendeu essa palavra? Você recebe? Fica de pé no seu lugar.